que é a valorização da cadeia produtiva popular. É a universalização dos recursos da cultura para todos e para todas. O que muda em relação à utilização da lei de licitações? Ele não é uma negação da lei de licitações, ele é um procedimento especificamente voltado para o setor cultural. Senadora Tereza Leitão, seja bem-vinda ao Salão Nobre. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar nesse ambiente tão bonito. Senadora, a senhora foi relatora do Marco Regulatório do Financiamento à Cultura, enviado já à sanção presidencial, né? A ministra Margarete Menezes, ela considera que essa legislação é uma revolução para a cultura brasileira. A senhora pode explicar o que é esse novo marco do financiamento à cultura? Ele fecha, eu acho que um ciclo virtuoso que vem ocorrendo desde a restauração do MINC. O MINC foi recriado, né? O Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura. Depois da recriação do Ministério da Cultura, houve a Conferência Nacional de Cultura, houve a aprovação do Sistema Nacional de Cultura. São coisas muito importantes que deram muita base de sustentação para um projeto que já tramitava, que é de iniciativa legislativa, que é o projeto do fomento. O que é que isso significa? Significa que todas as diretrizes da cultura, toda a democratização do acesso preconizada no sistema, ela agora vai poder chegar na ponta, nas pequenas cadeias produtivas, naqueles fazedores de cultura. E o que acontece é que os processos de acesso a plataformas, os processos de licitação que são necessários e que não são esquecidos pela lei do fomento, eles precisam ter uma presença mais próxima de quem faz cultura, precisam ser desburocratizados. Segue-se a leitura da exigência, os editais são públicos, a licitação, a prestação de contas é feita, mas é um regramento específico. O que muda em relação à utilização da lei de licitações? É que é uma licitação e um regramento voltado especialmente para a cultura, considerando a diversidade regional, considerando as grandes cadeias, mas também as cadeias menores dos fazedores de cultura. E nessa diversidade, você também atinge indígenas, quilombolas, comunidades de mulheres, a cultura popular, não apenas os grandes shows, né? Então, isso está previsto como acesso democratizado à cultura e essa lei do fomento propicia isso. Senadora, só para esclarecer, o marco do fomento, ele vai substituir a lei de licitações para o setor, é isso? É especificamente para o setor da cultura, mas não colide. Não se choca uma coisa com a outra. Ele não é uma negação da lei de licitações. Ele é um procedimento especificamente voltado para o setor cultural. E por que o setor cultural considerou que a lei de licitações era inadequada para suas especificidades? Por conta da sua própria natureza, por conta da sua diversidade, por conta de, às vezes, não ter um contador disponível. Quem tem são as grandes empresas. As exigências burocráticas da lei de licitações? Sobretudo as exigências burocráticas. Sobretudo essas. Isso demandava mais tempo, dificuldade de acesso, dificuldade de prestação de contas e uma terceirização desses serviços burocráticos para produtores que às vezes respondiam por vários empreendimentos. É uma forma educativa também de concluir todos os processos, né? Na cadeia produtiva da cultura você tem os produtores que respondem por essa questão burocrática, você tem os fazedores de cultura, você tem os artistas, você tem os costureiros, as costureiras. Então, essa diversidade, ela não encontrava o abrigo necessário nessa Lei Geral de Licitações. Como é uma lei que é voltada diretamente, inclusive
municípios terem acesso, pequenos municípios. Então, ela já contempla essas especificidades. É bom deixar bem claro que ninguém está fraquejando ou tornando mais leve ou menos rigoroso o processo de licitação, de forma nenhuma. Tanto que os editais são públicos, com critérios e com exigências. O que está sendo facilitado é a desburocratização, que tem como consequência o acesso mais fácil. Senadora, o Marco Legal, ele vai criar 5 instrumentos jurídicos novos, né? E eu queria que a senhora explicasse inicialmente, né, o que é um termo de execução cultural, como é que ele vai ser usado? Ele vai ser usado na hora que for feito a parceria, o convênio, né? É um termo de compromisso, né? É um instrumento contratual. E por que ele facilita o acesso a recursos públicos? Porque a execução vai ser feita mediante aquele critério. Uma das coisas que a gente requer muito em ambiente de contratação é a real execução. Então, esse termo de acesso à execução, ele prevê a comprovação disso. A senhora pode dar um exemplo? Esses grandes shows, né? Ou essas terceirizações, ou empreendimentos que são feitos sem detalhar muito onde é que ele vai ser executado, quem é que vai estar executando, quais são os itens dessa execução, se tem palco, se não tem palco, se tem banda, se não tem banda, se é uma atividade da cultura popular. Então, essas questões serão, de fato, explicitadas. Então, o que a lei traz é como se fossem novos modelos de contrato. Novos modelos mais simplificados. De contratos. E mais do que isso, Renata, eles são voltados para a especificidade da cultura. Então, o fomento que é necessário, sobretudo para esses pequenos empreendimentos e para a cultura popular, o fomento vai chegar na ponta, não será terceirizado. Eu acho que isso é o grande salto desse marco. Mas acho que falta explicar como é que essa terceirização funciona. A gente tem o artista popular e para conseguir acesso ao recurso ele precisava de um produtor que fosse cuidar da burocracia. Para responder pela burocracia. Exatamente. E isso já demandava uma parcela do recurso. Não é nada ilícito, entendeu? Não é nada ilícito. Porque a pessoa estava trabalhando, não é? Mas agora vai haver uma relação mais equânime, eu diria, entre quem produz, quem executa, né? E isso é importante. Eu acho que isso enriquece. Isso enriquece a cadeia produtiva. Mas, senadora, a inadimplência e a devolução de recursos de projetos culturais foi um dos motivadores da apresentação do projeto lá na Câmara. Foi. A senhora acredita que o novo marco legal ele pode mudar realmente essa realidade? Pode, porque as regras são mais explícitas, são mais diretas, né? E a inadimplência, por que aconteceu a inadimplência? Às vezes falta de prestação de contas, às vezes um erro burocrático, né? Na papelada, na documentação. Então, dessa maneira que está sendo voltado, eu repito, especificamente para o setor cultural, a tendência é que esse fator, que foi um dos fatores que induziu a apresentação desse projeto de lei, ele seja superado. Outro instrumento que o Marco Legal cria é o termo de premiação cultural. A senhora pode explicar o que é? É estímulo. É um estímulo, não é? Que é feito e as premiações que a gente tem hoje são premiações públicas, né? E o termo vai detalhar um pouco melhor. Outro instrumento criado é o termo de bolsa cultural, que também é um estímulo, né? Mas aí ele é um estímulo contínuo. Como que vai funcionar? Tem muita coisa que fica muito, Renata, na esfera dos estados e dos municípios. Mas a ideia é que a palavra fomento, ela seja, de fato, atingida em toda a sua plenitude. Esses instrumentos, eles visam isso. Em última instância, eles visam isso.
A proposta também, a legislação também vai mudar a forma de monitorar os projetos que recebem financiamento. A senhora pode explicar? Essa é uma das questões, inclusive até no plenário, a gente até pensava que isso fosse ser levantado, sabia? Porque será que a oposição, no caso, né, vai questionar o monitoramento? Mas não questionou. Nem questionou as licitações, porque o projeto é bem específico, nem questionou o monitoramento. O que a gente deseja também é que a fiscalização e o monitoramento de todas essas atividades passem pelos conselhos. Que a gente possa ter conselhos de cultura nos estados, conselhos de cultura nos municípios e que os agentes fiscalizadores tenham acesso também ao que é que eles vão fiscalizar, o que é que eles vão monitorar, né? Porque não é simplesmente o que hoje, o que a lei geral tem. É uma documentação que não chega, é um recurso que não está bem explicado. Então, o monitoramento ele se vincula também à forma como o processo vai se desenvolver. O projeto prevê que, em caso de falhas na execução dos projetos culturais, existe uma abordagem específica para lidar com o problema, em contraste com a criminalização dos fazedores de cultura, que é o que a gente vê no processo de prestação de contas atual. Né? E muitas vezes voltado com certo preconceito, né? Para os fazedores de cultura, para a cultura popular, porque não sabe, porque não fez, porque desviou. Então, a abordagem que eu acho que deve ser em todos os processos que a gente vive na sociedade, a não ser do crime, né? Quando é crime, mas quando é erro, a abordagem não deve ser de inicial uma abordagem punitiva. Precisa ser uma abordagem educativa. É isso que a lei diz. Você não foi um erro, não foi má fé, né? Foi um erro técnico. Então eu vou lhe ensinar, eu vou fazer uma abordagem para esse erro técnico ser corrigido. Isso até tribunais de contas fazem, com alguns gestores. Dão até oportunidade para alguns gestores corrigirem erros técnicos nas suas prestações de contas. Uma prestação de contas de um governador, de um prefeito, que é aprovada com ressalva, é o quê? Foram erros formais, erros técnicos, que precisam ser corrigidos, que não podem ser recorrentes, não é? Então, em relação a essa norma, a essa abordagem, é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas também ganhem uma competência, né, a partir dessas abordagens educativas, para fazerem correto. Mas não quem age de má fé. Quem age de má fé é diferente, né? Quem pratica um erro formal, essa abordagem vai ter a condição de corrigir. Senadora, mas muda quem fiscaliza ou vão ser os mesmos agentes que hoje fiscalizam? São os mesmos agentes, mas com esse perfil voltado para o que é a própria lei. E como que o Marco da Cultura vai se relacionar com as leis de cultura que já existem hoje? Olha, tem leis de cultura que têm um acesso próprio e implementação própria, né? A gente tem a Lei Rouanet, tem a Lei Paulo Gustavo, tem outra lei que eu até anotei aqui, que é a Lei da Criatividade, né? É a lei do... Tem a Lei da Cultura Viva também. A Lei da Cultura Viva, a Lei do Audiovisual, né? Você tem... O projeto, ele mantém essas leis, né? Mantém a Lei Rouanet, mantém a Lei Cultura Viva, mantém a Lei do Audiovisual e a dos formatos nos estados e nos municípios. Então, como eu disse de início, não há um choque com essas leis. Não há um choque. O fomento vai determinar para quê e quais são os produtos, quais são as plataformas acessíveis, de modo que quem não tem acesso a essas leis que eu falei agora, possa ter acesso a outras produções. Então, a palavra mais significativa, Renata, para essa lei, além da desburocratização, eu acho que é a valorização da cadeia produtiva popular. É a universalização dos recursos da cultura
para todos e para todas, respeitando essa diversidade que o Brasil tem. Eu acho que esse é o salto de qualidade mais significativo dessa lei. Um Brasil e um país que é um celeiro cultural, né? Um celeiro cultural, não é verdade? Agora mesmo aqui a gente está vivendo uma época de muita cultura no Nordeste, que é o ciclo junino, né? Às vezes você vê um grande palco feito pela prefeitura, que contrata artistas, até de outros estados, né? É uma disputa de palco, de atrações, o maior São João do mundo, o melhor São João do mundo. E aquele trio Pé de Serra? E aquela quadrilha genuinamente junina? E aquele arraial que mobiliza uma comunidade? Aquele arraial que mobiliza as comidas, as costureiras que fazem as roupas da quadrilha, aquela comunidade. Como é que a gente pode profissionalizar essa cadeia produtiva corretamente, né? Para ter acesso também a esse fomento. Existe muita coisa boa, bonita no Brasil que precisa desse estímulo. Mas, senadora, é também uma mudança cultural? Eu acho que é, no sentido de você não desprezar as grandes leis, né? Nem os grandes espetáculos, nem os grandes investimentos. A gente tem coisa belíssima no Brasil, em termos de audiovisual, daqueles projetos que a Lei Rouanet subsidia, são coisas importantíssimas, mas na realidade brasileira tem também esse outro lado, né? Tem também essa outra produção, que é uma produção que precisa desse fomento e que precisa desse estímulo. É organizado, de uma certa maneira. Essa lei do fomento ela vai também propiciar, né, um nível de organização que hoje a gente ainda não tem, mas que é uma fagulha. Como já existe muito potencial, né, como já existe muita realidade, o fomento certamente vai ser um estímulo para a organização e um acesso, sobretudo isso, um acesso democrático, transparente, para divulgação também, socialização desses bens culturais que são riqueza no nosso país. É também uma resposta à crítica que a política pública inaugurada pela Lei Rouanet fez ao longo desses anos e acabou concentrando muitos recursos no eixo Rio-São Paulo? Não vejo tanto quanto uma crítica, mas talvez uma alternativa, não é? Uma alternativa. A Lei Rouanet concentra no eixo Rio-São Paulo, como muitas coisas do Brasil são concentradas no eixo Rio-São Paulo, não especificamente a cultura, né? Eu acho que não é uma confrontação de forma nenhuma, é uma alternativa com esse objetivo de ampliação do acesso dessa maneira desburocratizado a todos os setores da cultura do Brasil. Senadora, o Marco da Cultura também vai mudar a dinâmica de transferência de recursos entre fundos, né? Do Fundo Nacional de Cultura para os fundos estaduais, do Distrito Federal e municipais, né? Como é que isso vai acontecer? Olha, vai acontecer da forma como acontece com os outros fundos, não é? É uma transferência direta e os projetos serão aprovados, serão escolhidos pelas plataformas, elencados pelos municípios, né, que receberão esse subsídio para a implementação monitoradamente daqueles projetos. É o que já acontece em relação a outras realidades de fundos. Todo município vai poder concorrer, por exemplo? Se ele tiver as condições exigidas pela lei, sim. Mas tem que ter as condições exigidas. E que condições são essas? As condições de regularidade, né? As condições de ter um conselho, de ter quem monitore, de apresentar um projeto, de mostrar que tem quem vai desenvolver esse projeto. Que conselhos são esses, senadora? Olha, conselhos, a gente tem conselhos de todos os níveis para a cultura. Os conselhos municipais, eles não têm ainda uma cobertura total do país. Você tem o Conselho Nacional de Cultura, você tem os conselhos estaduais de cultura, há estados que dividem Conselho de Cultura e Conselho de Patrimônio, há estados que o Conselho responde, né, pelos dois setores. Nos municípios, sobretudo nos municípios pequenos, a presença de conselho, não apenas de cultura,
mas de outros segmentos, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, são... Porque há municípios que não têm sequer Conselho de Saúde e Educação, Exatamente, né? Exatamente. Então, nesses municípios que a precariedade de participação é maior, pela própria composição do município, são municípios muito pequenos, há de se fazer o estudo e a presença, né? Se o município apresenta o projeto, por isso que é importante esse item que você falou, do monitoramento, e esse item que você falou do acompanhamento. Porque o Conselho tem essa tarefa, né? Todo o Conselho tem essa tarefa de monitorar e de fiscalizar. Se não tem Conselho, esse item responderá por isso. Os procedimentos elencados têm esse objetivo também, de responder a todas as realidades. Senadora, e o que vai acontecer com os convênios? Eles estão previstos, né? Como é que eles vão acontecer? Com a modelagem que está prevista na lei. Mas muda alguma coisa em relação ao que existe hoje? Depende do ente. Depende de para quem o convênio está sendo destinado, se o mediador vai ser o município, se o mediador vai ser o Estado. Captar recursos para um projeto cultural que não envolva renúncia fiscal nunca foi proibido, né? Como é que o marco da cultura facilita a captação de recursos privados sem incentivo fiscal? Que inovação ele traz em relação a isso? É a desburocratização que eu citei para você, né? Eu acho que a gente está vivendo uma nova sistemática de cultura no nosso país. Eu acho que os antecedentes ao marco regulatório, como a conferência, como o sistema, eles dão um direcionamento, né? Essa questão de incentivos fiscais na cultura, ela está sendo muito balizada pelo próprio Ministério da Cultura, né? Pequenos empreendimentos é uma coisa, pequenas ações, plataformas que requerem um aporte menor, né? É bem diferente, por exemplo, de uma lei Rouanet. Então, isso não nos assusta no marco do fomento, não. Senadora, a senhora acreditava que o projeto receberia críticas da oposição em relação ao monitoramento, mas a crítica que recebeu foi em relação ao que eles consideram privilegiar ações identitárias, né? Como que a senhora vê essa questão? Eu, inclusive, respondi a isso. Eu me surpreendi, sinceramente, porque nas opiniões de corredor, né, o projeto primeiro, ele foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação e Cultura. Do jeito que ele veio da Câmara, não é? Algumas falas, inclusive, de reforço, né? A importância do projeto. E o que se bochechava era isso. Não, eles vão reclamar disso. Reclamar de que esse projeto faz parte também dessa linha de priorizar uma matriz identitária, né? Eu acho que a gente nem pode considerar isso como uma crítica, porque o projeto, ele trata das diversas identidades. O que a gente tem feito como um marco desse governo é tirar da invisibilidade determinadas identidades. Os indígenas, os quilombolas, as mulheres negras, a população negra de modo geral, a população LGBTQIA+, as pessoas com deficiência. Ora, esse povo todo não faz cultura? Então, a crítica de ser um projeto identitário, eu respondi dizendo que não é. Ele é um projeto que contempla e que respeita toda a diversidade do povo brasileiro, a diversidade regional, a diversidade de gênero, de raça, de etnia, a situação de quem vive na zona rural, a situação de quem vive nos quilombos, a situação de quem vive nas grandes cidades. Essa é a nossa realidade. Uma das expressões culturais mais fortes do meu estado, por exemplo, é o maracatu rural. Ele vem da onde? Da zona da Mata Canavieira. Ele é feito por trabalhadores do corte da cana. Hoje, lá em Pernambuco, é reconhecidíssimo como uma expressão identitária do nosso povo. Então, identitário não é somente o que eles pensam quando dizem isso, né? É a nossa identidade. E a gente tem essa riqueza, Renata, justamente porque o nosso país, ele produz isso. Um país de extensão
territorial, um território de extensão continental, que consegue falar a mesma língua. A gente só tem sotaques diferentes, né? Mas a gente consegue falar a mesma língua. Você vê países menores que falam dialetos ou falam 2 línguas ou 3 línguas. Isso é uma riqueza, isso é coisa para estudo. É uma riqueza cultural muito grande. Então você tem as expressões culturais do norte, do sul. Foi muito bonito na abertura da conferência, inclusive, que houve Conferência Nacional de Cultura. Da Conferência Nacional de Cultura, apresentações, né, de diferentes regiões. Uma é melhor do que a outra? Não. Elas são apenas diferentes, né? São apenas diferentes, cada uma com seu peso, cada uma com seu valor, com sua beleza. Então é isso que a linha política, cultural do nosso governo quer privilegiar e priorizar. E veja que esse projeto nem é de autoria do Executivo, né? Eu estou até aqui com o nome dos deputados federais, vou pedir para ler para não errar, não é? Que desde 2021 estão lutando pela aprovação dessa lei. A ex-deputada Áurea Carolina, do PSOL, tendo sido assinado esse projeto por 16 parlamentares, sejam do PT, do PCdoB, do PSOL, da Rede, e cito o meu conterrâneo pernambucano da Rede, o deputado Túlio Gadelha. Então, até no Nascedouro, o projeto teve múltiplos apoios, né? Então, é muito desse vigor da cultura nacional que o projeto trata. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.